Pelo ambiente que eu acompanhei na Assembleia na tarde de ontem, vai passar sem grandes dificuldades. A preocupação, como você já vem falando aqui, é os cortes que vão fazer ali, os ajustes com emendas, que pode diminuir, né, o desconto, não. A redução, a economia que o Estado pretende fazer. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Exatamente isso. É o que nós colocamos ontem. Iria ingressar, no período da noite, a audiência pública, como ocorreu, com a presença de representantes dos poderes, sindicatos, entidades, 30 e tantos inscritos, tempo reduzido para a intervenção de cada qual. A presença do secretário-chefe da Casa Civil, Heron Jordani, que coordena esse processo, acompanhado do presidente do IPREV, fizeram a explanação, todos tiveram a possibilidade de apresentar suas sugestões, reivindicações, mas ficou muito claro que o governo tem maioria para aprovar a reforma previdenciária. E, inclusive, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Milton Obos, deixou claro que a votação será no dia 4 de agosto. Hoje e amanhã, e também quinta-feira, são dias em que os parlamentares poderão apresentar emendas individuais ou de bancada. O MDB, que tem a maior delas, por exemplo, nenhum parlamentar vai apresentar emenda. Serão emendas coletivas da bancada. Outro detalhe, esse é o momento de, eventualmente, acolher algumas das sugestões apresentadas ontem pelos representantes. E nós vamos agora, Romeu, ao telão, vamos fechar nele, onde temos aqui alguns tópicos que são objeto de apreciação. Pois muito bem, a questão da contribuição extraordinária para os servidores. Isso aí tem relação àqueles servidores egressos antes de 2003, ou seja, que deixaram o serviço público antes desta data. O que se estabelece aí? Existe a contribuição previdenciária normal de 14%, só que estão querendo acrescentar mais 4%. E isso é passível de negociação. Pode haver alteração nesse tópico. No segundo, pensão por morte. O que ocorre hoje? Aquele que seria favorecido pelo falecimento do titular ganharia o equivalente a 50%. A negociação é para chegar a 70%. No terceiro tópico, pedágio aos que estão prestes a se aposentar, hoje, Romeu, hoje é o seguinte, nós temos aí o limite de 6.400. Perfeito? 6.400. Agora, a ideia é que fique em 1.100, que é o valor do salário mínimo. Ou seja, só abaixo desse valor de 1.100 é que fica isento. Aí está, sem dúvida nenhuma, a grande fonte de receita para cobrir o déficit da Previdência. Pois muito bem, em relação a pautas específicas, nós temos aqui a questão relacionada... Bom, então, faixa de isenção, não há negociação. Só negociação até pensão de morte. Contribuição extraordinária, pensão de morte e pedágio. Na faixa de isenção, não há possibilidade de negociação. E no que diz respeito às pautas específicas, Polícia Civil e os militares. Com relação aos policiais civis, a todos os integrantes da segurança pública, que não militares, mas civis, o que ocorre? As reivindicações deles não são passíveis de serem atendidas em sua plenitude, porque isso implicaria, em 20 anos, num gasto de quase 10 bilhões de reais. Cortaria quase que pela metade a economia financeira de 22. Então, o que se acenou e o que vai ser colocado nessas discussões agora finais, antes da votação, principalmente agora no momento das emendas, é justamente tentar atender parcialmente esse segmento através de previdência complementar. E no que diz respeito aos militares, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Milton Obos, chegou
a ventilar, a sinalizar com a possibilidade da inclusão deles. Só que já existe hoje um sistema de proteção social determinado pelo governo federal. É um sistema único para os militares, não só os federais, conforme foi aprovado lá em novembro de 19 no Congresso, mas também em relação aos militares estaduais. Então, ficou acertado que os militares não farão parte dessa reforma da Previdência, como já está ocorrendo na maioria dos estados brasileiros. Agora, vamos observar a evolução do quadro, meu caro Fernando, para verificar como isso evolui na Assembleia. Mas tudo leva a crer, indiscutivelmente, que o projeto será aprovado com pequenas modificações, Fernando, leves e suaves modificações, que não venham a comprometer a economia financeira e também o modelo atuarial.